pessoal, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Como vocês estão? Vamos entrando e trazendo aqui para esse espaço de comemoração, de celebração, a nossa presença. Hoje nós estamos aqui comemorando 30 anos da Reconnective Healing no planeta. Bom dia, Rejane. 30 anos que as frequências da cura reconectiva foram percebidas no planeta pelo Dr. Eric Pearl. E essa semana nós vamos estar aqui a semana inteira trazendo a nossa presença, né? A presença dos profissionais da cura reconectiva no Brasil. Bom dia, Olga, tudo bem? E enquanto as pessoas entram, enquanto as pessoas se organizam, eu vou falar um pouco, né, sobre esse lindo trabalho. Hoje nós vamos ter uma experiência aqui com a Celeida. Então, eu ia pedir aí para o pessoal que está no projeto, né? Chamar lá a Celeida, entra aqui nessa bolinha que tem aqui no Instagram, para que a gente comece nossa experiência com as frequências. Mas, enquanto isso, eu vou falar um pouco sobre esse trabalho, que é realmente mais profundo do que as minhas palavras podem descrever, muito mais amplo, porque as palavras fazem a gente perder a amplitude, a experiência. Mas nós precisamos de palavras, né, para se comunicar e falar e as pessoas chegarem nisso. O trabalho da cura reconectiva chegou aqui no Brasil em 2012. Meu primeiro contato com ele foi em 2010, através de um filme chamado A Matriz Viva, que naquela época só existia em inglês. Ou em espanhol, não existia em português. Meu inglês naquela época era mais ou menos, bem mais ou menos. E quando eu vi naquele filme o Dr. Eric Pearl atender um garoto que tinha paralisia cerebral, eu como fisioterapeuta, eu fiquei muito intrigada, porque o menino começou a andar, começou a se apoiar, né? Ele não conseguia nem caminhar e nem ter os movimentos de garra, né? Para segurar as coisas. E de repente aquele garoto estava correndo. E eu olhei e falei, não, isso é impossível de acontecer. Impossível de acontecer sem uma fisioterapia muito forte, muito intensa. Nunca vi isso na minha vida. E aí eu comecei a me interessar pelo trabalho e fui atrás, e foi quando eu descobri que ele ensinava. Imagina só você aprender um recurso onde as pessoas podem se autocurar de sintomas, de desafios que normalmente a gente não vê isso acontecer com tanta rapidez. São os ditos milagres, né? E aí eu falei, isso daí ninguém aprende, isso é um dom dele. E muito desconfiada de tudo isso, eu fui para a Colômbia para buscar informação sobre ele, para aprender com ele, mas fui descrente total disso. E lá na Colômbia eu entendi qual era o chamado para mim. Eu acordava todo dia às 6 da manhã e sentava na primeira fila
para olhar bem nos olhos dessa pessoa e entender o que ele tinha para me dizer. E foi numa frase que ele resumiu para mim todo o trabalho. Porque naquela altura eu já tinha 20 anos de profissão na área de terapias integrativas, eu era acupunturista, fisioterapeuta, trabalhava como professora de acupuntura, então assim, vários recursos, eu tinha vários cursos, porque eu sou apaixonada por essa área. E ele disse uma frase que me tocou, que foi: você já é o bastante. E quando ele disse isso, aquilo me impactou tanto, porque todos os lugares que eu ia aprender algo, as pessoas só sabiam me dizer que eu tinha que fazer mais alguma coisa, que eu tinha que me aperfeiçoar em mais alguma coisa. E quando eu ouvi aquilo, eu falei, é isso. E ele falou, vocês só precisam perceber o que já são. E assim é para todos nós. O que a gente está fazendo aqui é perceber o que a gente já é. E para ajudar nessa percepção, eu vou agora convidar a Celeida para entrar aqui. Vou te convidar a compartilhar um pouquinho dessa história da Celeida também com o trabalho. Oi, Celeida, você tem que trocar o lado da câmera agora. Opa, tudo bem? Olá, bom dia. Bom estar aqui com você, Malu. Obrigada pelo convite, obrigada por me Imagina, convidar eu a que participar agradeço. dessa festa de 30 anos. Um É prazer muito enorme. lindo, né? Muito lindo, Celeida. A gente está aqui juntos nesse grupo, com essa frequência e com esse propósito, que é trazer para Exatamente. as pessoas o que é que a cura reconectiva pode nos transformar. E eu queria ouvir um pouquinho de você, quando você chegou no trabalho e o que te chamou para realmente atuar, né? Porque eu sei que você é uma profissional exclusivamente da cura reconectiva e também certificada da reconexão. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Eu conheci a cura reconectiva em 2012 e, assim, através de um e-mail de uma amiga. Você já conhece isso? Já ouviu falar disso? Eu não conheço, mas mexeu muito comigo, me atiçou a curiosidade, a vontade de descobrir mais, e comecei a pesquisar a respeito. Na época, o livro não existia aqui no Brasil, fui atrás e queria ler de qualquer jeito, queria saber, conhecer, e foi assim, apaixonante. Realmente, eu me apaixonei pela cura reconectiva. E ao contrário, né, de você e de muitas outras pessoas, o meu trabalho antes disso não tinha nada a ver com energia, com acompanhar, com atender pessoas. Eu trabalhava na área de TI, tecnologia da informação, análise de sistemas e projetos de sistemas. Então, e isso é muito legal porque prova que qualquer pessoa não precisa estar nesse caminho ou estar com esse trabalho, pode fazer parte disso e entender e conhecer, né, as frequências. Então, para mim, foi assim, um divisor de águas, realmente. Eu fui descobrindo esse novo mundo, essa nova coisa, que já estava, posso dizer, dentro de mim, com a minha alma, com a minha busca. Porque já tinha esse... Eu sempre fui uma alma de vanguarda, de dianteira. Mesmo na tecnologia de informação, eu comecei quando chegou no Brasil essa coisa de centralização de informações. E naquele tempo, Uhum.
o começo, né, desse trabalho ainda era chamado de cérebro eletrônico, os computadores de grande porte, É, e foi eu assim me lembro muito disso. legal. E eu senti nessas frequências que era alguma coisa nova, mas muito poderosa, muito diferente, muito e que de alguma maneira eu precisava saber mais. Uhum. Então foi E assim como o é que meu isso te começo. impactou quando você foi aprender a cura reconectiva na imersão? O que te transformou estar nesse evento, com aquelas pessoas todas vibrando nessa mesma frequência? Como é que foi É uma que isso te experiência, impactou? olha, numa imersão é uma experiência indiscutível e indescritível, porque é alguma coisa que você só sente, realmente percebe e vai de alguma maneira mexendo com a nossa essência, com aquilo que a gente tem de mais profundo. Eu percebi ali naquela imersão que ia muito mais além de um trabalho com frequências. Ali eu descobri que era realmente poderoso. Era, e isso me levou também até a ver mais pesquisas, a buscar coisas que comprovavam isso. E fui. E, por exemplo, quantas pessoas você conhece que aos 70 anos volta para uma volta para uma escola para fazer uma especialização, e aí fui eu. E quem me empurrou de alguma maneira foram as frequências. E o que, né, me levou a fazer isso foi ver o potencial que esse trabalho tinha de alguma maneira, contribuir para a humanidade. E foi assim, e a cada dia isso continua, não ficou só lá na imersão, a cada dia eu me percebo mais forte, mais curiosa, mais buscadora e acreditando mais nessas frequências, nesse poder mesmo de que usa, né, esse campo quântico, porque tem tudo a ver com a física quântica, e aí também é uma coisa que me interessa. Tem tudo a ver com isso, nesse campo, é um trabalho nesse campo de infinitas possibilidades, é onde o ser humano encontra com ele mesmo, com todo o potencial, com tudo aquilo que ele é, e recupera, né, e o seu poder de autocura, ao acessar essas informações, porque as frequências de energia, luz e informação, não tem como, é você com você, não é o, não é o profissional. Então, assim, é potente, muito potente, e eu amo trabalhar com isso até hoje. Eu vou contextualizar um pouquinho o que a Celeida está dizendo. A gente, quando utiliza a cura reconectiva, né, como profissionais, a gente utiliza sem intenções. E dentro desse campo, né, unificado, a gente percebe as frequências e catalisa essas frequências nesse campo junto com o cliente. Então, tanto o profissional quanto a pessoa que está recebendo o atendimento são recebedores. As frequências não são canalizadas por nós, elas não passam através de nós, e sim, elas são reconhecidas dentro desse campo e sustentadas sem intenções. E o processo, né, que acontece tanto do cliente quanto nosso, porque cada vez que a gente atende, a gente recebe a frequência, é que nós entramos juntos numa faixa vibracional onde há reequilíbrio, há informação do que você é a nível essencial. E aí esse contato nessa faixa vibracional reequilibra os seus níveis físico,
mental, emocional, espiritual, níveis que a gente desconhece. E você inicia o seu processo de autocura. Então, muitas vezes as pessoas vêm buscar um terapeuta achando que ele vai curar ela. Mas, na verdade, ninguém cura ninguém. Então, não é o profissional que cura a pessoa, não são as frequências que curam essa pessoa, mas sim o contato dela com esse campo que abre o potencial dela de autocura. E ela entra no processo dela e sim pode acontecer a cura, a autocura de desafios muito intensos. É Como pode interessante. ser? Deixa eu só É finalizar. interessante o que o Dr. Eric fala, né, a respeito de cura. Que cura, para muitas pessoas, tem a ver com doenças, com Uhum. dores, com desafios de saúde, né? Mas para ele, cura é essencialmente a restauração da integridade espiritual da pessoa, que as frequências, de alguma maneira, contribuem para isso na hora que se está fazendo a cura reconectiva e que a pessoa adentra, né, nessa porta. Então, eu vou só mudar uma palavrinha aí que você falou, porque o Eric não fala de espiritual, né? É o teu Uhum. contato com o teu modelo perfeito, que é a tua essência. Isso, E nós somos seres espirituais, então não tem como a gente se separar disso, né? Então a gente entra nesse campo e automaticamente a gente entra em contato com essa fagulha. E a partir daí a gente entra num sim, processo que, como a Celeida falou, de autocura, que não tem a ver só com o físico, tem a ver com a nossa vida, isso, né? E muitas exatamente. pessoas mudam o caminho da vida. E nessa mudança está a cura. Então, nem É sempre o legal. desafio físico é o que chama a pessoa para o trabalho. E sim, ela está em paz, em plenitude com ela mesma, né? Isso, exatamente. Já está na Então, gente, essência, né? a gente vai agora trazer vocês para essa experiência, eu e a Celeida. Então, eu convido vocês a se colocarem numa posição relaxada, se possível, com os olhos fechados, e só terem a intenção de receber a frequência. Ouvir, né? Porque, Ouvir-se. porque às vezes a gente tem uma intenção e o universo tem uma muito maior para nos proporcionar. Então vamos receber e deixar que isso adentre no nosso ser. Vamos lá? Vamos juntos? Então feche os olhos. Se coloquem numa posição confortável e tragam a atenção da sua respiração. E solte. Solta e se entrega. E receba. Somos seres recebedores. E nesse
campo de infinitas possibilidades nos colocamos disponíveis. Disponíveis para acessar o que já somos. Somos completos. Somos inteiros. Receba. Sinta. A cura se dá em 1 segundo. No campo, o tempo se conecta com tudo. Observe e sinta. Traga a sua presença. E é única. E é tão valiosa para o planeta. Receba sem intenções. Num alinhamento total entre coração, mente e espírito. Abrace a sua própria natureza. E sinta.
Vou chamar de vocês de volta para cá, para a gente encerrar, e dizer para vocês que esses 9 dias, até o dia 17, 18, a gente vai estar aqui. E no dia 17, à noite, vai ter um Zoom com o Dr. Eric Kroll e a Gillian Fleer, trazendo para vocês mais informações a respeito dessa história, que vocês podem se inscrever lá na bio. Na minha bio tem um link, esse Zoom vai ser fechado só para as pessoas inscritas, tá? Então, se inscrevam e estaremos lá esperando vocês. Obrigada a todos vocês, obrigada, Clau, obrigada, Celeida, pela sua participação. Muito bom ter você aqui. Foi um prazer. Meio-dia a gente está junto aqui de novo. E agora, ao meio-dia, vai ser com a Marília. E vamos mais uma vez falar mais um pouquinho sobre esse trabalho. E oferecer a vocês também um pouco mais dessa experiência. Obrigada, Celeida. Obrigada. Foi lindo estar com você aqui. Obrigada a todos aí presentes que formaram essa egrégora forte de luz, energia e informação. Obrigada a vocês todos e um excelente dia. Tchau, querida. Tchau, tchau. Obrigada, Manu. Foi um prazer. Obrigado mesmo.